Talvez exista uma área da sua vida que você pede a Deus para mudar há muito tempo. Você ora. Você pede direção. Pede que Deus transforme a situação. Pede que Ele mude aquela pessoa. Pede uma nova oportunidade. Pede que as coisas finalmente sejam diferentes. Mas existe uma pergunta que talvez você ainda não tenha feito. E se Deus não estiver querendo mudar apenas a situação? E se Ele também estiver querendo mudar você dentro dela? Essa pergunta pode incomodar, porque é muito mais fácil pedir Senhor, muda aquilo. do que dizer. Senhor, mostra o que precisa mudar em mim. É fácil enxergar o erro dos outros. É fácil lembrar quem nos feriu, quem nos decepcionou, quem não nos ouviu, quem deveria ter pedido perdão, quem deveria ter mudado. Mas existe um momento na caminhada com Deus em que Ele nos leva diante de um espelho e, naquele espelho, não aparece a pessoa que nos machucou, aparecemos nós. Talvez você esteja esperando uma mudança há tanto tempo que já começou a acreditar que o problema está completamente fora de você. Mas hoje nós vamos olhar para uma possibilidade diferente. Talvez exista algo dentro de você que Deus quer tocar. E talvez essa seja justamente a mudança que você vem pedindo há tanto tempo. A mudança que começa quando paramos de nos defender. Imagina uma pessoa que está constantemente brigando dentro de casa. Ela acredita que todos estão contra ela. Quando alguém tenta conversar, ela responde: Eu sei o que estou fazendo. Quando alguém aponta um erro, Você também erra. quando recebe um conselho, Eu não preciso disso. quando alguém tenta mostrar uma atitude que precisa mudar, Você não conhece tudo o que eu passei. talvez essa pessoa tenha motivos. Talvez realmente tenham feito coisas erradas contra ela. Talvez algumas das suas dores sejam legítimas. Mas existe uma diferença entre ter sido ferido e permitir que a ferida determine todas as suas respostas. Porque podemos sofrer injustiças e ainda assim precisar mudar. Podemos ter razão em determinada situação e ainda assim precisar aprender humildade. Podemos ter sido machucados e ainda assim carregar atitudes que Deus deseja transformar. E esse é um dos aspectos mais difíceis da vida espiritual. Admitir que nem tudo aquilo que precisa mudar está do lado de fora. Às vezes está dentro. Quando pensamos em orgulho, imaginamos alguém arrogante, alguém que se considera superior, alguém que humilha os outros. Mas o orgulho pode ser muito mais silencioso. Às vezes, orgulho é não conseguir dizer. Eu errei. É precisar sempre ter a última palavra. É não conseguir pedir perdão. É ouvir uma correção e imediatamente procurar uma justificativa. É transformar toda conversa em uma defesa de si mesmo. É acreditar. Se eu admitir isso, vão pensar que sou fraco. Mas humildade não é fraqueza. Humildade é coragem suficiente para enxergar a verdade sem precisar fugir dela. Talvez você já tenha recebido uma palavra que precisava ouvir. Mas, em vez de perguntar, Senhor, o que isso pode ensinar para mim? você pensou: Isso serve para aquela pessoa. talvez você tenha ouvido uma mensagem sobre perdão e pensado imediatamente em quem precisa pedir perdão a você. Ouviu uma mensagem sobre paciência e pensou: Meu marido precisava ouvir isso. minha esposa precisava ouvir isso. Meu filho precisava ouvir isso. Meu chefe precisava ouvir isso. Mas, e você? Quando foi a última vez que abriu a palavra de Deus não para encontrar uma resposta sobre outra pessoa, mas para permitir que Deus confrontasse você? Essa pergunta muda tudo. Quando Deus usa pessoas para mostrar o que não queremos enxergar, existe algo ainda mais difícil.
Às vezes Deus permite que alguém nos mostre uma área que precisamos tratar. Pode ser uma pessoa próxima. Pode ser alguém que nos ama. Pode ser até alguém que não fala da maneira que gostaríamos. E nossa primeira reação pode ser: quem essa pessoa pensa que é? Talvez a forma como ela falou tenha sido inadequada. Talvez não tenha escolhido as melhores palavras. Mas existe uma pergunta mais profunda. Existe alguma verdade no que foi dito? Essa pergunta exige humildade, porque uma pessoa madura espiritualmente não precisa concordar com tudo que ouve, mas também não precisa rejeitar tudo que ouve. Ela aprende a examinar. A Bíblia diz em Provérbios 12:15: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Perceba a profundidade disso. O problema não é simplesmente cometer um erro. O problema é acreditar que não temos nada para aprender. O insensato considera seu próprio caminho correto. O sábio está disposto a ouvir. Isso significa que humildade não é pensar: eu sou uma pessoa horrível. Não. Humildade é conseguir dizer: eu ainda tenho que aprender. Eu posso estar errado. Existe algo em mim que Deus precisa transformar. Eu preciso ouvir. Eu preciso crescer. 12. A Bíblia diante de um coração que precisa mudar. Existe uma história bíblica que revela isso de maneira muito profunda. Jesus contou a história de dois homens que foram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu começou a oração olhando para si mesmo e comparando sua vida com a dos outros. Ele agradecia por não ser como determinadas pessoas. Mas o publicano permaneceu distante, reconhecendo sua própria necessidade. E Jesus concluiu essa parábola dizendo algo poderoso em Lucas 18:14. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Observe. Os dois estavam no templo. Os dois estavam orando. Mas apenas um saiu dali reconhecendo que precisava de Deus. O fariseu estava tão ocupado comparando sua vida com a vida dos outros que não percebeu a própria condição. Isso também pode acontecer conosco. Podemos conhecer a Bíblia, podemos ouvir mensagens, podemos frequentar uma igreja, podemos falar sobre Deus e ainda assim resistir à transformação. Porque conhecimento não é a mesma coisa que rendição. Você pode saber o que a palavra diz sobre perdão e continuar alimentando o ressentimento. Pode saber o que ela diz sobre humildade e continuar precisando provar que está certo. Pode saber o que ela diz sobre amor e continuar tratando alguém com dureza. Pode saber o que ela diz sobre obediência e continuar adiando aquilo que Deus já mostrou. O problema não é sempre falta de conhecimento. Às vezes é resistência. O momento em que a humildade começa. Então, como a mudança começa? Não começa quando conseguimos controlar tudo. Começa quando paramos de fingir que não precisamos mudar. A humildade começa com uma oração simples. Deus, mostre-me quem eu estou me tornando. Não. Mostra quem está errado. Mas mostra-me. Não. Transforma aquela pessoa. Mas transforma-me também. Não. Faça justiça contra quem me feriu. Mas Senhor, não permita que aquilo que fizeram comigo determine aquilo que eu vou me tornar. Essa oração exige coragem, porque quando pedimos para Deus nos mostrar, precisamos estar preparados para enxergar. 18. Como viver humildade na vida real. Humildade não pode ficar apenas dentro de uma oração. Ela precisa aparecer nas nossas atitudes. Aprenda a dizer: eu errei. Não acrescente. Mas não transforme um pedido de perdão em uma explicação de por que você estava certo. Às vezes, eu errei, me perdoe. É suficiente. Aprenda a ouvir sem se defender imediatamente.
quando alguém apontar algo em você. Não responda imediatamente. Pare, ore, pense, pergunte. Existe alguma verdade nisso? Talvez exista, talvez não. Mas você não precisa rejeitar antes de examinar. Terceiro, pare de usar o erro dos outros como desculpa para o seu. Mas ele fez isso. Mas ela fez aquilo. Talvez seja verdade. Mas a pergunta continua. O que Deus está pedindo de você? Você não controla o comportamento dos outros, mas pode entregar a Deus a sua própria resposta. Quarto, aceite que crescer significa mudar. Se você nunca admite que precisa mudar, você também fecha a porta para o crescimento. A pessoa humilde não é aquela que já chegou, é aquela que continua ensinável. Talvez até aqui você tenha pensado que humildade significa se diminuir. Mas não é isso. Humildade não é dizer, eu não tenho valor. Humildade é reconhecer, meu valor não depende de eu estar sempre certo. Você não precisa vencer todas as discussões, não precisa provar que sabe tudo. Não precisa ter a última palavra, não precisa convencer todo mundo de que você é uma boa pessoa. Você pode simplesmente permitir que Deus continue formando você. E talvez essa seja a mudança que você estava procurando, você estava pedindo. Senhor, muda minha vida. E Deus estava dizendo: comece deixando que eu mude seu coração. Porque quando o coração muda, algumas decisões mudam. Quando as decisões mudam, os relacionamentos começam a mudar. Quando os relacionamentos mudam, a maneira como enfrentamos os problemas também muda. A transformação começa por dentro. 23. Ministração. Talvez você esteja percebendo agora que existe uma área em que Deus está chamando sua atenção. Talvez seja uma conversa que você precisa ter, um pedido de perdão, uma atitude que precisa abandonar, uma resposta que precisa mudar, uma pessoa que você precisa parar de tentar controlar. Talvez seja simplesmente reconhecer: eu não sei tudo. Eu também preciso aprender. Eu também preciso de Deus. Não tenha medo dessa descoberta. Reconhecer uma fraqueza não significa que você perdeu. Pode ser justamente o começo da sua restauração. Porque enquanto você tenta esconder aquilo que precisa ser tratado, aquilo continua crescendo no escuro. Mas quando você coloca diante de Deus, existe espaço para transformação. Talvez hoje Deus não esteja pedindo que você resolva tudo. Talvez Ele esteja pedindo apenas o primeiro passo. Reconheça, entregue, ouça, mude e continue caminhando. Senhor meu Deus, hoje nós nos colocamos diante de Ti sem máscaras. Não queremos apenas pedir que o Senhor mude aquilo que está ao nosso redor. Queremos permitir que o Senhor transforme aquilo que existe dentro de nós. Mostra-nos onde o orgulho tem impedido nosso crescimento. Mostra-nos onde temos insistido em ter razão. Mostra-nos onde precisamos pedir perdão. Mostra-nos onde precisamos ouvir. Mostra-nos onde temos usado as falhas de outras pessoas para justificar nossas próprias atitudes. Senhor, dá-nos um coração ensinável. Um coração que não tenha medo de reconhecer os próprios erros. Que não confunda humildade com fraqueza, que não precise provar seu valor o tempo inteiro. Ensina-nos a ouvir sua palavra e não apenas conhecê-la. Ensina-nos a viver aquilo que aprendemos. Quando precisarmos mudar, dá-nos coragem. Quando precisarmos pedir perdão, dá-nos humildade. Quando precisarmos esperar, dá-nos paciência. E quando não soubermos o que fazer, ajuda-nos a permanecer perto de Ti. Que o nosso coração não seja fechado para correção. Que
Sejamos pessoas dispostas a crescer. Transforma aquilo que ninguém vê. Transforma nossas intenções, Nossos pensamentos, nossas palavras, nossas respostas. nossas escolhas. E que a mudança que começa hoje dentro de nós alcance também tudo aquilo que colocamos diante de ti. Em nome de Jesus. Amém. 27. Encerramento. Talvez você tenha chegado até aqui pensando que precisava de uma mudança ao seu redor. Mas talvez Deus tenha usado este momento para mostrar que existe uma mudança que precisa começar dentro de você. E isso não é uma condenação, é um convite. Porque Deus não mostra aquilo que precisa ser transformado para nos destruir. Ele mostra para nos formar. Na nossa caminhada em vivendo a palavra, estamos aprendendo que seguir a Deus não significa apenas conhecer aquilo que a Bíblia diz. Significa permitir que aquilo que Deus diz transforme a maneira como vivemos. Hoje falamos sobre humildade, Sobre reconhecer, sobre ouvir. sobre mudar. Mas existe uma próxima pergunta que talvez seja ainda mais difícil. O que acontece quando sabemos exatamente o que Deus quer de nós, Mas ainda assim, escolhemos não obedecer. É aí que nossa próxima jornada começa. Porque depois de aprender a reconhecer o que precisa mudar, Precisamos descobrir o que fazer quando Deus nos chama para agir. até o próximo episódio de Vivendo a Palavra.